Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca AOCP, mais especificamente o Instituto AOCP. É nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não conferiu as aulas passadas, vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar a nossa aula, que eu separei 5 questões trabalhando tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Em relação às dimensões educativas, os 3Ds relacionados ao lazer, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O lazer apresenta duplo aspecto educativo, pois é um veículo privilegiado e objeto da educação, já que para a prática das atividades de lazer são necessários aprendizado, estímulo e iniciação que possibilitem a passagem de níveis menos elaborados para níveis mais elaborados, complexos, com o enriquecimento do espírito crítico na prática ou na observação. As possibilidades de vivência do lazer como, e aí temos essas 3 lacunas, os 3Ds, constituem em si dimensões educativas. Então é uma típica questão sobre lazer, sobre os conceitos de lazer, esse duplo aspecto educativo do lazer que a gente já trabalhou em diversas aulas, inclusive também trabalhamos lá no nosso curso. Quando a gente fala sobre o conceito de lazer, a gente vai ter diversas conceituações. Porém, a mais conhecida, talvez a mais importante, seja a de Geoffroy de Mazetier, uma das primeiras, em que ele conceitua o lazer como um conjunto de atividades desenvolvidas pelo indivíduo, buscando esses 3Ds, os famosos 3Ds, que são o divertimento, o descanso e o desenvolvimento, seja ele pessoal ou social. Então, quando a gente fala dos famosos 3Ds, do lazer, a gente vai estar falando sobre esses 3 aspectos: o descanso, o divertimento e o desenvolvimento, seja ele pessoal ou social. Então, nesse caso, vamos ter a alternativa A, a alternativa correta, já que traz justamente o descanso, desenvolvimento e o divertimento. Então, primeira questão clássica aí sobre os conceitos de lazer, temos a alternativa A, a alternativa correta. Segunda questão: relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vai ser uma típica questão sobre a classificação dos jogos, mais especificamente dos jogos cooperativos. Inclusive, trabalhamos esse tema lá no nosso curso e aqui no nosso canal também temos uma aula específica sobre esse tema, classificação dos jogos cooperativos. Então, vamos lá. Na coluna 1, ele traz 3 classificações: os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de resultado coletivo e os jogos de inversão. Então vamos para as afirmativas e ver qual classificação se refere a cada uma dessas afirmativas. Primeira delas: existe a divisão em 2 ou mais equipes, mas o objetivo do jogo só é alcançado com todos jogando juntos. Essa afirmativa faz referência aos jogos cooperativos de resultado coletivo. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, a gente formar 2 equipes em um jogo relativo ao vôlei, um jogo como se fosse um jogo convencional de vôlei. Porém, a gente forma essas 2 equipes, ao invés do objetivo do jogo ser pontuar, fazer aqueles pontos no jogo clássico do vôlei, o objetivo do jogo vai ser trocar 20 passes entre as 2 equipes. Então, apesar da formação dessa equipes, apesar de ter 2 equipes, em lados diferentes da quadra, o objetivo do jogo só é alcançado em conjunto. Então, uma equipe só vence se a outra também vencer. Se a gente conseguir juntos alcançar aquele resultado de forma coletiva. Então, essa é a classificação dos jogos cooperativos de resultado coletivo. Segunda afirmativa: o jogo envolve 2 equipes, mas os jogadores trocam de equipe a todo instante, dificultando reconhecer vencedores e perdedores. Essa afirmativa se refere aos jogos de inversão. Então, por exemplo, toda vez que uma equipe marca um gol em um jogo de futsal, ele passa para a próxima equipe, ele muda de time.
Então, a partir desse momento que a gente quebra o padrão de um time fixo, a gente vai trocando os jogadores daquela equipe e a gente não sabe exatamente qual é o time que está vencendo, se aquele indivíduo está no time vencedor, se está no time perdedor, justamente porque tem essa inversão, tem essa quebra do padrão de um time fixo, de uma equipe fixa. Então, essa é a ideia dos jogos de inversão. E terceiro item, o esforço dos participantes é feito para alcançarem um objetivo único, sendo que não há perdedores. Esse, como a própria afirmativa diz, é um jogo cooperativo sem perdedores. Todo mundo ali está envolvido para alcançar um objetivo coletivo em comum, né? Então, é justamente um jogo cooperativo sem perdedores. Nesse caso, vamos ter então jogo de resultado coletivo, jogo de inversão e jogo cooperativo sem perdedores. 2, 3 e 1. Nesse caso, a alternativa C é a alternativa correta da segunda questão. Terceira questão. Sobre o histórico da educação física inclusiva, é correto afirmar que: item A. Os esportes voltados para pessoas com deficiência se firmaram ao final da Segunda Guerra Mundial a partir dos jogos do Stoke Mandeville Hospital, na Inglaterra, criados para soldados em reabilitação. Perfeito, esse é um grande marco do esporte para pessoas com deficiência, né? De uma educação física mais inclusiva. Apesar de que antes desse período a gente já tem algumas práticas relacionadas a uma educação física mais inclusiva, um esporte para pessoas com deficiência, o grande marco de fato é no fim da Segunda Guerra Mundial, lá no hospital de Stoke Mandeville, onde eram utilizados esportes para a reabilitação de soldados e de pessoas feridas justamente nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, o grande marco do esporte para pessoas com deficiência, da educação física adaptada, da educação física inclusiva, é justamente esse período ao fim da Segunda Guerra Mundial, lá no hospital de Stoke Mandeville, já que utilizavam o esporte como uma forma de reabilitação dessas pessoas feridas em guerra. Então, de fato, a alternativa A já é a correta. Vamos para as outras alternativas, ver o que está falso em cada uma delas. No item B, o esporte adaptado chegou ao Brasil por volta da década de 70 e aos poucos foi inserido no contexto escolar. É falso, já que não foi por volta da década de 70 e sim no final da década de 50, por volta de 58, justamente com pessoas que foram aos Estados Unidos e vivenciaram práticas de educação física inclusiva, né? Práticas principalmente do basquete em cadeira de rodas, e acabaram trazendo essas práticas aqui para o Brasil e acabaram difundindo aí o esporte adaptado, né? O esporte para pessoas com deficiência. Então não é por volta da década de 70 e sim no final da década de 50, mais especificamente em 1958. Item C. A educação física inclusiva surgiu no Brasil com a proposta de promover a desequiparação de oportunidades e respeito às diferenças. Falso, já que a ideia da educação física inclusiva é promover a equiparação das oportunidades e o respeito às diferenças. Item D. A princípio, no esporte adaptado, os estudantes com deficiência não eram frequentemente dispensados das aulas. Afinal, a disciplina era seletiva e as pessoas com algum tipo de limitação se enquadravam na prática. Falso, já que, a princípio, né, quando a gente vê, por exemplo, as tendências pedagógicas da educação física, a gente vê que no histórico da educação física foi uma disciplina muito seletiva, né? Então, onde eram selecionados apenas os indivíduos mais aptos, os estudantes mais aptos, excluindo então aquelas pessoas com deficiência, aquelas pessoas que não tinham uma habilidade naquele determinado esporte. Então, é falso, essa afirmativa é falsa, já que os estudantes com deficiência, na verdade, frequentemente eram dispensados das aulas, diferente do que a afirmativa traz. Então, item D falso também. E item E, o evento realizado em Stoke Mandeville desencadeou os Jogos Paralímpicos, que são considerados o maior evento esportivo mundial e envolvem pessoas com deficiência, tendo sido realizados pela primeira vez no ano de 1970 na cidade de Roma. Falso, já que não foi em 1970 e sim em 1960 que a primeira edição dos Jogos Paralímpicos
foi realizado. Então, o que está errado nesse item é justamente o ano do primeiro jogo paralímpico, né, realizado na cidade de Roma, que não foi no ano de 70, mas sim de 1960. Então, terceira questão, realmente item A é o correto. Quarta questão, assinale a alternativa incorreta em relação às abordagens pedagógicas da educação física. Item A abordagem desenvolvimentista tem em Taine seu principal defensor em seus trabalhos de 87 e 88 com colaboradores. Perfeito, o principal nome, a principal referência da abordagem desenvolvimentista no Brasil é justamente o Taine e alguns de seus colaboradores, o Proença, o Cocobum, entre outros. Então, item A é uma afirmativa correta. Item B, a abordagem plural tornou-se conhecida no Brasil por influência do professor alemão Hildebrandt. Essa proposta é tratada na obra Concepções Abertas no Ensino da Educação Física, de Hildebrandt e Enleggen, e publicada em 1986. Falso, já que na verdade o Hildebrandt é a principal referência da abordagem da concepção de aulas abertas da educação física e não da abordagem plural. Quando a gente fala da abordagem plural, a gente vai ter aí como principal nome o Josimar da Olho, né? Então, falso por conta disso. Não é a abordagem plural, mas sim a concepção de aulas abertas no ensino da educação física. No caso, quarta questão, alternativa incorreta já é o item B, mas vamos dar uma olhada nos próximos itens. Item C, a abordagem construtivista, segundo Brast, exerceu grande influência na educação física brasileira nos anos 70 e 80. Seu principal representante no Brasil é Freire e recebe influências da área da psicologia, tendo Piaget como referencial teórico. Perfeito, temos aí na abordagem construtivista o João Batista Freire, né, como a principal referência, justamente com muita influência dos estudos do Piaget, pensando justamente nesse construtivismo, né, no construtivismo voltado para a educação física, na abordagem construtivista. Item D, a abordagem crítico-emancipatória tem como principal idealizador Eleanor Kunz, com as obras Educação Física, Ensino e Mudanças, publicada em 91, e Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, publicada em 94. Perfeito, de fato, temos como principal referência da abordagem crítico-emancipatória o Eleanor Kunz. Item E, a abordagem crítico-superadora é retratada na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, publicada em 92, a partir de um grupo de pesquisadores tradicionalmente denominados por coletivo de autores, composto por Carmen Lúcia Soares, Celi Tafarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Michele Escobar e Walter Brast. Perfeito, inclusive a famosa obra Metodologia do Ensino de Educação Física, aí do coletivo de autores, já foi trabalhada aqui no nosso canal em um mini curso específico sobre o coletivo de autores para concursos e atualmente está disponível lá no nosso curso, né? Então é um dos bônus do nosso curso online, esse mini curso sobre o coletivo de autores voltado e direcionado aí para concursos. Então, quarta questão, de fato, item B é o incorreto, já que não é a abordagem plural, mas sim a concepção de aulas abertas, que tem como principal referência o alemão Hildebrandt. Quinta e última questão, a competição de caráter eliminatório, realizada em um tempo relativamente curto, em que não é obrigatório o confronto direto entre os concorrentes para se apurar o campeão e em que é mais comum o uso de um processo de eliminatória, denomina-se. Então a gente vai ter nessa questão uma questão típica sobre tipologia dos eventos, né? Quando a gente fala em organização de eventos esportivos, normalmente a gente vai trabalhar a tipologia dos eventos, né? Como torneio, campeonato, gincana, festival, entre outros. E também vamos trabalhar os sistemas de disputa, sejam eles sistemas de disputa eliminatórios ou os rodízios. Nesse caso, a gente vai estar falando sobre a tipologia dos eventos. Nesse caso, como é uma competição de caráter eliminatório, em um tempo relativamente curto, em que não é obrigatório o confronto direto entre os concorrentes, né? Então nem todo mundo joga contra todo mundo, e dentre os sistemas de disputa mais utilizados nesse evento são os processos de eliminatória, são os sistemas
eliminatórios, sejam simples, consolação, Bagnall Wild, eliminatória dupla, entre outros, nós vamos estar falando dos torneios. Então é muito comum em questões a gente trabalhar os torneios e os campeonatos. Os torneios é o que o enunciado traz, né? Essa competição de caráter eliminatório, realizada em um tempo relativamente curto, não há confronto direto entre os participantes, normalmente se usa sistema de disputa eliminatório. E aí o outro tipo mais famoso de evento, a outra classificação de evento mais utilizada são os campeonatos, em que a gente tem um tempo e um recurso mais amplo. Geralmente são utilizados sistemas de disputas de rodízio, né? Seja um rodízio simples ou rodízio duplo, sem que todo mundo joga contra todo mundo. Então esses são os mais cobrados. Os torneios, onde são utilizados sistemas de disputa eliminatórios, tem um tempo relativamente curto, é uma competição de caráter eliminatório, e os campeonatos, onde a gente tem uma maior disponibilidade de tempo e de recursos, geralmente todo mundo joga contra todo mundo, então a gente vai ter esses dois principais tipos de eventos, os torneios e os campeonatos. Nesse caso, na quinta questão, a gente vai estar falando dos torneios, item E é o correto. E com isso finalizamos essa nossa terceira aula sobre o Instituto AOCP. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.